A cena é tensa. Imagine-se em um lugar onde a escuridão parece ganhar vida, onde gritos ecoam no ar e a presença do mal é palpável. Você já parou para pensar na conexão intrigante entre demônios e porcos na Bíblia? O que pode unir essas duas realidades tão distintas? O que está escondido por trás dessa narrativa que desafia a lógica e instiga a curiosidade? Mas antes disso, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar com nossos vídeos históricos da Bíblia. Enquanto você reflete, vislumbre a imagem de um homem atormentado, preso em sua própria mente. E ao lado dele, uma manada de porcos, despreocupados, mas prestes a se tornar parte de um desfecho surpreendente. O que acontece quando o sobrenatural colide com o cotidiano? Você consegue sentir a tensão no ar? Essas perguntas não são apenas provocativas. Elas nos levam a uma jornada de descobertas e revelações. Por que a Bíblia destaca essa relação tão peculiar? O que podemos aprender sobre as forças que nos cercam e a batalha que travamos a cada dia? Prepare-se, porque esta história vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o bem e o mal. A resposta pode ser mais impactante do que você imagina. Quando penso na possessão demoníaca, uma das passagens que sempre me vem à mente é Marcos 5:1-20. É fascinante como esse relato apresenta um homem que estava completamente dominado por legiões de demônios. Imaginemos a cena. Ele vive nos tombos, se mutilando, gritando e causando terror a todos ao redor. Essa narrativa não só nos mostra a profundidade do desespero humano, mas também a autoridade de Jesus sobre as forças do mal. A cura desse homem é um testemunho poderoso da compaixão divina, que não hesita em descer até as profundezas da miséria para trazer libertação. Jesus, ao se aproximar desse homem, não apenas o cura, mas também transforma sua vida de maneira radical. A transição de um ser atormentado para um homem em paz é emblemática da missão de Cristo. Isso me faz refletir sobre quantas pessoas, em nosso dia a dia, estão lutando batalhas invisíveis e precisam de alguém que possa vê-las, que possa oferecer a esperança de uma nova vida. O ato de Jesus não é apenas físico, é uma libertação espiritual que ressoa com muitos de nós, nos lembrando de que, independentemente de quão perdidos possamos nos sentir, há sempre uma chance de recomeço. Além disso, a narrativa também nos leva a considerar o contexto cultural da época. A possessão não era vista apenas como um fenômeno físico, mas também espiritual. As pessoas, então, tinham uma compreensão profunda do que significava estar possuído, e isso influenciava suas interações e percepções sobre o homem. Ele não era apenas um homem doente, ele era um símbolo do mal, do que a sociedade temia. Quando Jesus o cura, não só o salva, mas também desafia a visão que todos tinham sobre ele, mostrando que a verdadeira identidade de uma pessoa vai além de sua condição momentânea. A cena é ainda mais dramática quando pensamos na reação dos moradores da região. Ao invés de celebração, eles pedem que Jesus vá embora. Isso nos faz refletir sobre como, muitas vezes, a luz que vem com a cura e a libertação pode ser assustadora para aqueles que preferem a familiaridade da escuridão. É um lembrete de que a transformação pode ser desconfortável, tanto para quem é curado, quanto para aqueles ao seu redor. A verdade é que a cura não é apenas uma mudança individual. Ela tem o poder de afetar toda uma comunidade. Por fim, a história desse homem nos ensina sobre a importância do testemunho. Depois de ser libertado, ele se torna um mensageiro da graça de Jesus
espalhando a notícia do que aconteceu. É um convite para todos nós a não apenas buscar cura, mas também a compartilhar nossas histórias e experiências. Cada um de nós tem uma narrativa única que pode trazer esperança e luz para a vida de outra pessoa. Ao falar sobre os porcos na tradição judaica, é impossível ignorar seu significado profundo e simbólico. Esses animais eram considerados impuros e a lei mosaica proibia seu consumo. Essa proibição não era apenas uma questão de dieta, mas estava ligada a uma identidade cultural e religiosa. Os porcos simbolizavam tudo o que era indesejável e impuro, representando também a separação entre o sagrado e o profano. Na sociedade judaica, a pureza era um valor central, e os porcos estavam no extremo oposto desse espectro. Quando os demônios pedem para entrar nos porcos, essa ação carrega um peso simbólico imenso. A escolha dos porcos como receptáculos dos demônios não é aleatória. É uma representação clara de que o mal busca habitar o que é considerado impuro. Para os ouvintes da época, essa transição teria ressoado com a ideia de que o mal estava se infiltrando em algo que já era visto como desprezível. É como se os demônios, ao se apossarem dos porcos, estivessem se manifestando em um território que já era culturalmente relegado. Além disso, a destruição dos porcos, ao se lançarem no mar, é um ato que provoca reflexão. Aqui, a morte dos porcos pelos demônios pode ser vista como uma metáfora poderosa. O mal, por sua própria natureza, leva à destruição. Essa destruição não é apenas física, mas também espiritual. O fato de os porcos se afogarem reflete a ideia de que o mal, quando não é contido, acaba levando à própria autodestruição. É um lembrete sombrio de que a presença do mal não traz nada além de desespero e ruína. Por outro lado, a narrativa também nos leva a pensar sobre a relação entre a pureza e a impureza. Ao permitir que os demônios entrem nos porcos, Jesus está, de certa forma, mostrando que não há espaço para o mal no reino de Deus. Essa ação não só retira o mal do homem, mas também demonstra a fragilidade daquilo que é visto como impuro. A transição dos demônios para os porcos é um convite para que repensemos nossas próprias vidas e o que permitimos entrar nelas. Por fim, a presença dos porcos na narrativa também nos provoca a pensar sobre como lidamos com o que consideramos impuro em nossa vida. Muitas vezes, podemos nos apegar a hábitos, pensamentos ou comportamentos que nos afastam do que é sagrado. A história nos desafia a confrontar o que há de impuro em nós e a buscar a libertação que Jesus oferece. Afinal, a verdadeira pureza não vem do que consumimos, mas do que permitimos habitar em nossos corações. A narrativa da transição dos demônios para os porcos é fascinante e cheia de nuances. Quando os demônios pedem a Jesus para entrar nos porcos, é como se estivessem buscando uma forma de escapar da autoridade que ele possui. Essa ação é um reflexo da natureza do mal, sempre procurando um lugar para habitar, mesmo que esse lugar seja considerado impuro. A escolha dos porcos não é apenas uma questão de conveniência, é uma representação da luta do mal para se manter presente em um mundo que busca a redenção. Essa transição levanta questões teológicas profundas. Por que os demônios escolheram os porcos? O que essa escolha revela sobre a natureza do mal? Essas perguntas nos levam a reflexões sobre a realidade espiritual em que vivemos. Quando observamos a destruição que ocorre após os porcos se lançarem no mar, percebemos que o mal, ao se manifestar, não traz nada além de desespero e destruição.
é um lembrete poderoso de que, onde o mal está presente, a vida se torna insuportável e insustentável. Além disso, a destruição dos porcos pode ser vista como um símbolo da libertação que ocorre na vida do homem possuído. A transição dos demônios não apenas indica a mudança de local, mas também a libertação de alguém que estava preso. A morte dos porcos serve como um ato de purificação, onde o mal é finalmente expurgado. Isso nos leva a considerar como muitas vezes precisamos abrir mão de coisas que consideramos valiosas para que possamos experimentar a verdadeira liberdade. O impacto dessa ação na comunidade também é digno de nota. A perda dos porcos não foi apenas um evento isolado. Afetou diretamente a economia da região e a vida dos moradores. Isso nos faz refletir sobre como a presença do mal pode ter repercussões amplas e profundas, não apenas na vida daquele que é possuído, mas em toda uma comunidade. Muitas vezes, as escolhas que fazemos e as influências que permitimos em nossas vidas não afetam apenas a nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Por fim, essa narrativa nos convida a pensar sobre as áreas de nossas vidas que podem estar sob a influência do mal. Assim como os demônios procuraram um lugar para habitar, muitas vezes deixamos que pensamentos, comportamentos e hábitos negativos tomem conta de nós. A história nos lembra que a verdadeira libertação não é apenas uma mudança de lugar, mas uma transformação total que nos leva a viver em liberdade, longe do que nos aprisiona. Quando leio a passagem de Marcos 5, não posso deixar de me sentir intrigado pela aliança entre os demônios e os porcos. Para muitos teólogos, essa narrativa não é apenas um relato de possessão, mas sim uma profunda ilustração do conflito entre o bem e o mal. Os demônios, que representam o caos e a destruição, pedem para entrar nos porcos, e essa transição é carregada de simbolismo. O ato de transferir os demônios para os animais impuros serve como uma representação do mal sendo expulso da humanidade e, ao mesmo tempo, uma satirização do que é considerado impuro na sociedade judaica. Outro aspecto que me fascina é a ideia da libertação. Ao permitir que os demônios entrem nos porcos, Jesus não só exorciza os espíritos malignos do homem, mas também demonstra seu poder sobre todas as forças do mal. A saída dos demônios para os porcos e a subsequente destruição dos animais ilustram como o mal não pode coexistir com a pureza. Essa narrativa é um convite à reflexão sobre a natureza do pecado e a necessidade de libertação espiritual. O ato de libertar o homem daquela opressão demoníaca é um ato de amor e compaixão, e é isso que destaca a missão de Jesus. Além disso, a aliança entre demônios e porcos também pode ser vista como uma crítica à cultura da época. Os porcos, como animais impuros, eram um símbolo do que era rejeitado pelo povo judeu. Ao associar os demônios a esses animais, a narrativa provoca uma reflexão sobre a impureza moral e espiritual que pode habitar dentro de nós. É quase como se os demônios estivessem sendo enviados ao lugar que lhes pertence, um espaço de rejeição e desprezo. Por fim, as diferentes interpretações teológicas sobre essa aliança revelam a complexidade da narrativa. Cada análise oferece uma nova camada de entendimento, seja em relação à luta entre as forças do bem e do mal, à importância da redenção ou ao papel purificador de Cristo. O que fica claro é que essa passagem não é apenas sobre a libertação de um homem, mas também sobre a luta universal que todos enfrentamos em nossas vidas espirituais.
A narrativa de Marcos 5 nos leva a refletir sobre questões morais e espirituais profundas. Ao observar a transição dos demônios para os porcos, somos confrontados com a realidade da luta entre o bem e o mal que permeia nossas vidas. Essa batalha, que pode parecer distante, é, na verdade, uma realidade cotidiana para muitos de nós. A possessão do homem é um simbolismo do que acontece quando permitimos que forças negativas nos dominem, e a liberação dos demônios nos porcos representa a luta pela purificação de nossas almas. Uma lição moral que se destaca é a importância da vigilância sobre o que alimentamos em nossas vidas. Assim como os porcos eram considerados impuros, muitas das coisas às quais nos permitimos nos expor podem ser igualmente prejudiciais. Essa narrativa nos alerta para a necessidade de discernimento. O que permitimos entrar em nosso coração e mente pode ter consequências profundas, e muitas vezes essas consequências podem ser devastadoras. A libertação do homem é um convite para que busquemos a purificação em nossas próprias vidas. Além disso, essa história nos ensina sobre a possibilidade de redenção. O homem que estava possuído por legiões de demônios não apenas foi libertado, mas recebeu uma nova chance de vida. Isso nos lembra que, independentemente de quão perdidos ou dominados possamos nos sentir, sempre existe esperança. A ação de Jesus em expulsar os demônios é um símbolo poderoso de que a misericórdia divina está sempre ao nosso alcance, não importa quão distante tenhamos ido. Por outro lado, a destruição dos porcos também nos faz pensar sobre as consequências do mal. Os porcos, como receptáculos do mal, não são apenas destruídos fisicamente, mas também representam a necessidade de eliminar aquilo que não nos serve mais. Em um nível espiritual, isso pode ser interpretado como a necessidade de nos desapegarmos de hábitos e comportamentos que não são dignos de nosso verdadeiro eu. Para crescer espiritualmente, às vezes precisamos estar dispostos a deixar ir o que nos mantém presos. Finalmente, a conexão entre demônios e porcos não é apenas uma história antiga, mas um convite contínuo à reflexão sobre nossa própria vida espiritual. As lições morais que emergem dessa narrativa são atemporais, lembrando-nos da constante luta entre o bem e o mal que todos enfrentamos e da importância da busca por redenção e purificação. Essa narrativa nos desafia a olhar para dentro e a buscar a libertação das nossas próprias correntes espirituais. Quando olhamos para a narrativa que envolve a possessão demoníaca e a transição desses seres malignos para os porcos, não podemos ignorar o impacto que essa história teve na arte e na literatura ao longo dos séculos. Desde os primeiros relatos bíblicos, essa passagem cativou a imaginação de muitos artistas e escritores. É interessante perceber como uma simples história sobre o exorcismo de um homem que se transforma em um evento trágico para os porcos se tornou um símbolo poderoso na cultura popular. Os porcos, como animais impuros na tradição judaica, passaram a representar não apenas a sujeira, mas também as consequências do mal e da libertação. Na arte, essa narrativa foi retratada de diversas maneiras. Pintores como os do Renascimento exploraram essa cena em suas obras, capturando a tensão entre o bem e o mal. O momento em que os demônios são exorcizados e se lançam nos porcos é uma representação dramática que provoca tanto horror quanto fascínio. Essa dualidade fez com que muitos artistas utilizassem a imagem dos porcos como um símbolo do pecado e da depravação, refletindo a visão de que o mal
pode se manifestar de formas inesperadas e impactantes. As telas e esculturas resultantes muitas vezes se tornavam objetos de contemplação e debate sobre a natureza do mal. Além da pintura, a literatura também foi profundamente influenciada por essa narrativa. Escritores, desde os clássicos até os contemporâneos, encontraram na ligação entre demônios e porcos uma rica fonte de inspiração. Obras que discutem temas como o exorcismo, a luta interna entre o bem e o mal, e a redenção frequentemente fazem referência a essa história. A maneira como os porcos são utilizados como metáfora para a corrupção moral e o desespero humano tem ressoado através das gerações, permitindo que autores explorem as profundezas da condição humana. Na cultura popular, essa narrativa não ficou restrita apenas a expressões artísticas mais tradicionais. Filmes, séries e até mesmo músicas incorporaram a ideia dos demônios, se transferindo para os porcos, utilizando a imagem dos porcos como um símbolo do que está oculto nas sombras da psique humana. Os porcos, portanto, se tornaram uma representação visual da luta interna que todos enfrentamos, servindo como um lembrete da fragilidade da alma humana diante das forças do mal. Esse simbolismo se estende a gêneros como o horror, onde a possessão e a corrupção frequentemente se entrelaçam com a figura do porco. Por fim, a influência cultural dessa narrativa nos leva a refletir sobre como nossas crenças e medos estão interligados com as histórias que contamos. A relação entre demônios e porcos é mais do que uma simples história. É uma lente através da qual podemos examinar nossos próprios medos, crenças e a eterna luta entre o bem e o mal. Essa conexão continua a ser explorada e reinterpretada, reafirmando a importância da narrativa bíblica ao longo da história e seu impacto nas expressões culturais contemporâneas. A ligação entre demônios e porcos, assim, se torna uma poderosa metáfora que ecoa através do tempo, desafiando-nos a confrontar nossas próprias trevas enquanto buscamos a luz. E aí, pessoal? Olha só, a história que acabamos de explorar nos mostra como os demônios não têm poder sobre aqueles que confiam em Deus. Mas você já parou para pensar por que os espíritos imundos pediram para entrar nos porcos? O que será que isso nos ensina sobre a natureza do mal e a nossa luta diária contra ele? Imagina só a cena. Aqueles porcos, cheios de vida, se lançando no abismo. Um ato desesperado que nos leva a refletir sobre o que estamos permitindo em nossas vidas. Será que estamos dando espaço para os demônios se manifestarem de alguma forma? E como podemos nos proteger disso? A boa notícia é que, assim como Jesus libertou aquele homem atormentado, ele também pode nos libertar. Você já se sentiu preso por algo que parecia impossível de superar? Pense nisso. E se você se sentiu inspirado por essa história, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo e não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Quais lições você tirou dessa passagem? Vamos juntos discutir. Lembre-se, sempre que nos voltamos para Deus, encontramos a verdadeira liberdade. Então, vamos continuar essa jornada juntos. O que você quer que eu traga na próxima? Deixe suas sugestões.